bom dia! Minha gente, a final da Libertadores é amanhã e o palmeirense tem motivo para comemorar. O técnico Abel Ferreira, que treinou o time no estádio do Aliança Lima, confirmou a permanência no Verdão. Já o Flamengo, que vai mais uma vez a campo daqui a pouquinho em Lima, se apega na excelente fase em busca do Tetra. Hoje o clima vai esquentar no Brasileirão, com 3 jogos na fuga contra o rebaixamento. O Bahia, garantido na Libertadores, visita o desesperado Juventude. O Santos recebe o Sport na Vila Belmiro. O meu Inter encara o Vasco em São Januário. E ontem no Maracanã, no reencontro de Luiz Subeldia com o São Paulo, um verdadeiro atropelo. Os cariocas fizeram 6-0, confirmaram presença na maior competição continental da América e abalaram todas as estruturas do Morumbi. Nada é por acaso. O dia de hoje não foi por acaso. São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar, que eu aprendi a respeitar, mas infelizmente a gente tem que começar a falar a verdade. As pessoas que têm que vir começar a assumir algumas situações que nós estamos aqui fora botando a cara, pedimos desculpa pela torcida, por todos, mas uma coisa é certa. Tá na hora do São Paulo começar a colocar as caras quem tem que colocar, assumir responsabilidades. Todo mundo tem responsabilidade. Assumir de cima para baixo para que esse clube possa realmente voltar a ser alguma coisa grande no futebol. Que ya estamos oficialmente en la Libertadores, queremos terminar lo más arriba posible para ver si podemos ir de manera directa, independientemente de la Copa Brasil, que por supuesto es otro objetivo. Eu quero vos dizer a vocês, alguns não me conhecem, que a minha palavra vale mais que uma assinatura e eu não precisei de assinar em janeiro ou dezembro para dizer que tenho que continuar no Palmeiras. Eu acho que as pessoas, quem quer entender que eu sou diferente, porque se eu sou diferente eu já podia ter saído há muito tempo do Palmeiras, há muito tempo. Já houve clubes que pagaram inicialmente 4 milhões de euros, já havia clubes que pagaram 10 milhões de euros e eu decidi ficar. É o seguinte, o escritório foi aberto mais cedo, o expediente começou bem cedo aqui no Jogo Aberto. Ronaldão e Edu Dracena, o que vocês estão fazendo? Trabalho, eu não tô vendo. Estamos aqui. Truco? O quê? Truco? O quê? Bom dia, o quê? Truco? 6, ladrão, 6! Então joga. Tá aqui, ó. Aí. Você ganhou. É lógico. 6, ladrão! 6! Apanhar e ficar calado. Bom dia, a zoeira começou cedo também, não é? E olha pra você que está acostumado a esperar pelas 11 da manhã para acompanhar o Jogo Aberto, dá uma olhadinha no nosso trio diferente aqui no início do programa. Não, eu não tenho motivos pra zoar ninguém. É que 6-0, gente, é retumbante, é gritante, é atropelo. Cicinho conseguiu dormir, conseguiu pregar o olho à noite, Cicinho. Bom dia. Você ligou para o Cicinho. Depois de ontem, hoje eu tô muito tristinho. Você ligou para o Cicinho. É isso aí. É isso aí. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amiguinhos. Pra quem? Na verdade, bom dia a vocês, torcedores são paulinos, que me massacraram ontem na internet, falando que torcedor são paulino era eu, falando que ia tomar 4. Eu avisei, sabe por quê? Porque eu já joguei nesse time, eu já suei a camisa por esse time, já morei dentro do clube. Eita. E sei o que tá acontecendo lá hoje. Então, eu não falei o que eu não sabia, não. Não dei tiro no escuro, não. Então, tá explicado, né? O tombo foi maior. Tá faltando um dedo aí, ó. Só tem 5 aí. Só tem 5. Aí. 6. Pode chorar. Chora que hidrata. Eu vou falar uma coisa, a pior sensação do mundo é quando um Juvena que tem a vida pela frente toma um tombo desse tamanho.
3-0 no primeiro tempo, 3-0 na segunda etapa, um massacre. Em algum momento o Fluminense até tirou o pé. 6-0. Sgarbi, eu gostaria que você não tivesse passado por isso. E eu gostaria que você não ficasse zoando os outros também toda hora. Porque às vezes o castigo volta. Bom dia! Bom dia? Pra quem? Não, pra mim não é bom dia, pelo amor de Deus. Tudo bem, Rê? Beijo pra você. Eu mais ou menos também. Ronaldo e Edu já não quer nem falar pra Vocês estão bem? Cara, ô Rê, só uma sublinhadinha, como diria o Capelanes, bem rapidinha. Que vergonha, só que tem um ponto positivo aí. Ponto positivo? Eu vou falar, sabe por quê? Quando me pedirem... Pede nome, Ronaldo, então. Pede nome. Truca aqui que você vai ver, pede nome. Quando me pedirem pra descrever a gestão de Júlio Casares, o que foi feito nesse ano de São Paulo, eu vou mostrar essa semana. Um dia antes, palestra sobre gestão. Um dia depois, toma 6-0 do Fluminense no Maracanã. Não estava no Maracanã. Não estava lá nem ele, nem Carlos Belmonte. E 2 dias depois, vai ver um clube brasileiro muito bem gerido, ou Palmeiras ou Flamengo, ultrapassar o São Paulo em relação a título na Libertadores. É o reflexo do São Paulo hoje. Parabéns. Bom, Cicinho, ex-jogador e ídolo de São Paulo, Sgarbi, torcedor fervoroso presente. E aqui está a experiência, aquele que visitou os bastidores são paulinos como poucos, que conhece a história, o dia a dia, as batalhas do São Paulo, porque viveu isso por muitos anos. Doutor Marco Aurélio Cunha, qual é a sensação de chegar no trabalho e saber que o seu time tomou 6-0? 6! Já fui lá e tomei taca. A gente não esquece não, doutor. Esse programa tem memória. A sensação que eu tenho é a do torcedor Bom dia do pro São senhor Paulo. também. Bom dia, Não tem nem bom dia. Bom dia, Não tem bom dia. A sensação que eu tenho é do torcedor de São Paulo. Torcedor de São Paulo que é o verdadeiro torcedor. Que fica com radinho ainda, lá no interior do Pará, do Amazonas, Pernambuco, que fica torcendo pelo clube iludido por falácias. Eu sempre dizia que para mudar o São Paulo, infelizmente, teria que haver o caos. Eu gostaria de avisar vocês que dirigem o São Paulo, o caos chegou, não tem mais por onde escapar. Vocês construíram isso, vocês vão pagar por isso. Caramba. Quanto vai pagar quanto? 6? Todo mundo paga, quem colocou o caos lá também vai pagar. Divide em 6. Bom, é o seguinte, vou até dar uma suavizada no assunto, porque infelizmente o programa de hoje será muito triste para meus amiguinhos, meus coleguinhas, parceirinhos, Cicinho, Sgarbi e Marco Aurélio Cunha. Eu amanhã posso estar do mesmo jeito, tomara que não, né? Prepara, viu? Enquanto isso, vamos fazendo a nossa parte, né? O Superliga foi mandado embora e ontem ele foi à forra, classificado para Libertadores e ainda meteu 6-0 no ex-time, hein? Vamos ouvir o Superliga, o outro lado, Hernan Crespo. Quero falar de Stock Car em Brasília, assuntos para o canal Jogo Aberto do YouTube. Nuestro objetivo hoy en día era poder clasificar a la Libertadores, y para clasificar a la Libertadores teníamos que tener un resultado positivo. Lo tuvimos. No es fácil marcar la diferencia en el Brasileirao porque todos los equipos son buenos y los contextos cambian un poco. Creo que con el empate también nos posicionaba adentro de la Libertadores, y bueno, ahora que ya estamos oficialmente en la Libertadores, queremos terminar lo más arriba posible para ver si podemos ir de manera directa, independientemente de la Copa Brasil, que por supuesto es otro objetivo. Tal vez un resultado de esto puede acelerar las cosas de planeamiento para el próximo año. La gente sabía y sabe perfectamente que tenemos muchas cosas para mejorar, ya elencamos muchas veces. Al mismo tiempo, la gente ya sabía cuando llegó, la directoria me falou para mí, no tenemos dinero, al menos hasta diciembre. O torcedor ficará para siempre aquí. Yo soy solo un extranjero que aprendió a amar a São Paulo.
es que me llamaron, me ligaron para venir aquí en un momento de dificultad, la gente colocó la cara aquí. Entonces tal vez es eso, es empatía. Eu quero ajudar São Paulo, esperando que a gente seja a solução. Porque a ideia é tentar aproveitar todos os anos que tenho em carreira, todas as coisas que fiz, que vi, e que acho que o caminho para mim é muito claro. A ideia é acompanhar nesta mudança profunda que São Paulo tem que fazer. Mas a gente está falando da próxima temporada, parece que está falando 6 meses. Não, em um mês. A Stock Car está de volta a Brasília, uma das principais pistas do automobilismo brasileiro para a penúltima etapa desta temporada. E aqui ao meu lado está o Enzo Elias, terceiro colocado da classificação geral e piloto da casa. Tem foto sua para tudo quanto é canto aqui na cidade. Enzo, você nunca correu aqui na pista da sua cidade, né? Como é que está sendo essa sensação? E claro, tá difícil, mas evidentemente é muito possível ainda chegar mais forte na briga pelo título. Bom, primeiramente, cara, tá sendo um final de semana bem movimentado, mas de muito orgulho, de muita honra de estar podendo representar o BRB, o autódromo e tudo que representa essa volta do Autódromo de Brasília, que é um grande centro para o automobilismo. Tem tanta história, sabe? O traçado ele é tão conhecido. Então, para mim, está sendo uma honra poder representar o banco que está levando essa reinauguração à frente. Poder estar com a família, com os amigos, isso é muito especial para mim. Mas, por outro lado, a minha cabeça está 100% focada em somar pontos, em fazer uma boa corrida. Eu já peço desculpas pro telespectador, pro internauta. O clima tá pesado aqui no programa, a gente sabe o motivo. Todo mundo aqui tenso, Libertadores, Campeonato Brasileiro, goleada. Tem gente que não vai pra lado nenhum, tá de tudo um pouco aqui. E o São Paulo desafinou que nem o Cicinho aí, ontem. Bastante. Ai, gente, já. Esse 6-0 do Fluminense, que jogou uma partida perfeita contra o tricolor paulista. Libertadores, tudo do Flamengo, tudo do Palmeiras. Os jogos contra o rebaixamento de hoje. Não vou perder mais tempo. Vamos ao problema. 6-0. Gente, o Fluminense jogou demais contra um São Paulo desfalcado, esfacelado e que agora todo mundo sabe, está sem rumo, sem comando efetivo e sem alguém se responsabilizando pelo clube. Que coisa, hein? Vamos dar uma olhadinha. Parabéns ao Fluminense e ao Subeldia, classificados para a Libertadores. Isso aqui é um lá, ó. É a sexta nota, essa aqui é lá. Sexta nota, ó. Lá. Pensa num reencontro nada agradável com o ex. Assim foi a noite do São Paulo ao ver o Zubeldia no Maracanã. Conhecia vários jogadores, mas cada treinador tem a sua maneira de jogar. E com isso, os jogadores também mudam em suas formas de atuar. Então, não é nenhuma garantia que eu conheça os jogadores rivais. Se o duelo era de tricolores e vizinhos de tabela, as semelhanças se desencontraram assim que o apito inicial foi dado. No primeiro ataque da noite, pênalti para os cariocas. Samuel Xavier cruzou e a bola ficou na mão de Alan Franco. Canóbio chamou a responsabilidade e abriu o placar, 1-0. Logo depois, Everaldo tentou de cabeça e no rebote, Martinelli chegou firme para ampliar. 2-0 Flu. O cronômetro nem tinha marcado meia hora de partida e a rede balançou outra vez. Hércules tinha acabado de deixar o gramado com dores na coxa. O escolhido de Zubeldia foi Nonato. No primeiro toque na bola, o meia tabelou com Serna e apareceu na área para marcar o terceiro. Na volta do intervalo, o chute de Nonato passou longe. A batida de Serna levou mais perigo, até que John Kennedy entrou no lugar de Everaldo e mandou o jejum embora. 4-0. E não parou por aí. Mais 5 minutos se passaram e Canóbio marcou o quinto do Fluminense.
Tengo que aproveitar o momento, agradecer, porque é uma coisa muito bonita que me está passando no Fluminense, num time tão grande como é. Noite de festa e com direito a retorno do maestro. O torcedor pediu e Zubeldia chamou o Ganso, recuperado de uma lesão na panturrilha e que não entrava em campo desde o dia 13 de setembro. Junto com ele, entrou o Soteldo, que em redenção com a torcida, serviu Serna para ampliar e fechar o placar. 6-0. Vitória importantíssima para o Fluminense. O resultado mais elástico da história do confronto em jogos do Campeonato Brasileiro. Com os 3 pontos, o tricolor carioca está garantido na Libertadores da América de 2026. O objetivo hoje era poder classificar para a Libertadores. Para isso, precisávamos de um resultado positivo. Conseguimos. Resultado positivo, lo tuvimos. Já no tricolor paulista, o peso foi grande. Na saída de campo, Luiz Gustavo cobrou a diretoria. Pedimos desculpa pela torcida, por todos, mas uma coisa é certa. Tá na hora do São Paulo começar a colocar as caras quem tem que colocar, assumir responsabilidades. Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, minimizou a declaração do volante. Ele tem razão no sentido de mostrar sua indignação. É só essa razão que eu posso dar a ele. Depois de um resultado como esse, repito, vergonhoso, vexatório, que não condiz com a história do clube, ele manifestou a sua indignação. E ele está sob violenta emoção ainda, saindo do jogo, né? E aí, claro, ele cobra de todos, fez uma autocrítica também. E somos todos responsáveis. Além de não conseguir mais alcançar o G7 do Brasileiro, essa foi a pior derrota do tricolor paulista em 24 anos. A torcida, todo mundo não merece passar por estas coisas, mas ao mesmo tempo tenemos que pensar como time y encontramos un time que se encontró con un penalti, con a primera llegada llegó con gol y a gente no podía con el mismo. Não gostaria, neste momento, de estar na pele do torcedor do São Paulo, porque é um time que criou muitas expectativas na temporada e vai para o Maracanã todo esfacelado, com vários desfalques, com vários problemas, sem o presidente, sem o diretor de futebol e toma 6-0. E aí, Cicinho? Fecha a porta! Renata, eu vou falar algo aqui pro torcedor, além de ser lamentável... Você tomou 6-0 como jogador de São Paulo alguma vez? Não, graças a Deus não. Mas, assim, já houve situações de eu perder, né, de uma diferença de 4 gols, até de 5. Só que quando eu entrei no vestiário... Vocês perderam de 6-1 pro Corinthians. Não, mas eu não tava jogando, meu amigo. Campeão. Eu não tava jogando, não. Eu ganhei de 5-1 do Corinthians, não perdi, não. Derrubamos passarela, ponte, madeira, derrubamos tudo. Mas assim, só pra deixar bem claro, que apesar de ter perdido por uma diferença elástica de gols, nós, dentro do vestiário, olhamos um para o outro dentro do vestiário e falamos, olha, demos o nosso máximo, infelizmente deu tudo errado. Coisa que os jogadores não podem... Acredito que ontem não se olharam dentro do vestiário exatamente pela postura. Dito isso, eu não quero jogar a culpa em cima dos jogadores. Não, eu quero falar assim, ó. Rui Costa, o torcedor não está envergonhado, sabe por quê? Porque o torcedor sempre apoiou, sempre deu a cara a tapa, sempre esteve presente nas partidas. Então não está envergonhado. Quem está envergonhado, quem deve estar envergonhado, tem que estar envergonhado, são vocês, que estão acabando. Com o São Paulo. E o torcedor São Paulino precisa se levantar nesse momento, sabe por quê? Porque o São Paulo, se essa diretoria hoje tivesse vergonha na cara e pedisse para sair, o São Paulo iria começar a respirar. Não iria sair da crise, porque a crise que esses caras colocaram o São Paulo para sair vai ser muito difícil. Então, olha, a vergonha é vocês. Vocês são a vergonha. Vocês são as escórias do São Paulo. Porque o presidente falando de gestão, o presidente do São Paulo não pode falar de gestão e nem de má gestão, porque quando ele fala da indigestão, é difícil, precisa de sal de fruta para aguentar falando que isso é uma vergonha. É uma vergonha que vocês estão fazendo com o São Paulo. Que isso? Não foi que você quer? Você tem uma pergunta, Ronaldo, é isso? Então, nós estamos aqui quantas pessoas hoje? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 aqui. Eu vou fazer um enlaçamento aqui para saber. Quem que foi com a delegação do São Paulo lá pro Rio de Janeiro? Quem foi? Eu quero saber se Rui o Muricy Costa foi, por exemplo, Só o Muricy ele? Ramalho. Rui Costa. Assim,
Vai, Scarbi, vai. Abra seu coração agora. Eu falei aqui que esse 6-0 foi o reflexo do que os caras fizeram com o São Paulo. Júlio Casares, Carlos Belmonte, Rui Costa, aí tem Nelsinho, tem Chapecó, tem Márcio Carlomagno, aí tem Muricy Ramalho, que é uma tristeza ver você nesse meio, Muricy. Que decepção te ver nesse meio, Muricy. Eu não faço ideia que você faz. Ele não joga, velho. É uma decepção também. E assim, o que vocês fizeram com o ano de São Paulo, esse final não poderia acabar de forma melhor para descrever o que vocês fizeram com o ano de São Paulo, sabia? Arrebentaram o clube. O São Paulo entrou em campo para jogar contra o Fluminense sem 15 jogadores. 15 jogadores. Ronaldo, leva o remedinho pra ele lá. É uma vergonha. Leva o remedinho pra acalmar. Tudo errado no São Paulo. O São Paulo tá largado. E no momento que o senhor Júlio Casares e o senhor Carlos Belmonte tinham que estar lá viajando com os caras, vocês estavam em São Paulo. Fazendo o quê? Imagina um jogador do São Paulo que ficou tempo sem receber esse ano. Um dia antes, vem do presidente falar sobre gestão. Mas imagina você, Cici, você na época de jogador. Vocês estão de brincadeira. Então, assim, esse 6-0, se a gente pudesse descrever 6-0, é o que vocês fizeram com o ano de São Paulo. Ronaldo, leva 6 gotinhas de calmante pra ele lá. Somos nós aqui. Parabéns. Vocês estão de parabéns. Leva 6 gotinhas de calmante pra ele lá. Leva lá, parabéns. E ó, Luiz Gustavo. Você ganhou meu respeito no nível, irmão. Eu virei seu fã. Porque pro jogador ter a coragem de fazer o que você fez, é caráter, é hombridade, e você foi genial, cara. Virei seu fã, um líder, um cara espetacular. Só pra ressaltar do Luiz Gustavo, é porque a galera fala, tá em final de carreira. É assim, o Luiz Gustavo tá em final de carreira. E ele também não precisaria se expor dessa maneira. Ele passou por um problema grave de saúde esse ano. Exatamente. Então, ele simplesmente, ele mostrou que a chuva, ela vem de cima. Se não tiver organização aqui, não vai. Não, porque... mas a diretoria quer que a chuva venha de baixo, porque eles fazem as cacas dele lá em cima e quer que o time sustente o São Paulo financeiramente. Então, assim, ele demonstrou, e o posicionamento, eu falo porque eu já joguei, nós já jogamos futebol. Você conhece no olhar dos jogadores que tá tudo esculachado lá dentro do São Paulo. Não tem credibilidade. Pro jogador falar isso, é porque presidente não tem credibilidade, diretor de esporte, que a gente não sabe se é o... Não, só falta agora o Luiz Gustavo ser punido, porque eu não ponho minha colher nos times que não são aqueles que eu cuido. Ou seja, o meu time é o Inter e acabou. O Luiz Gustavo... Quando eu falo de outro time, o discurso dele não é só pro São Paulo, o discurso dele é pra maioria do futebol brasileiro, pra maioria dos clubes que hoje... passam um pano para tudo que é coisa, fazem de conta, não mostra o balanço, não cuida no clube, não tem uma boa gestão. O que ele falou do São Paulo serve para muitos. E ontem ele deu a declaração, e eu não pus essas coisas em rede social, mas pus a declaração porque ela é muito apropriada pela realidade, pelo momento. E agora é capaz de punirem ele, afastarem ele. Ou não renovar com ele, né? Se punir o Luiz Gustavo, fecha as portas. Renato, o Luiz Gustavo, o Dr. Ele Marco foi Aurélio... muito bem, ele foi um líder de verdade, ele foi homem no futebol. Exatamente, o Dr. Marco Aurélio até vai trazer muito mais de uma maneira profunda, né, como diretor, a questão dele, mas eu estou trazendo como ex-atleta e torcedor do São Paulo. O Luiz Gustavo foi esse grito de socorro que os jogadores mais jovens não conseguem ter, que os jogadores que chegaram agora, que estão tentando buscar o seu espaço, não conseguem ter. Então, ele foi esse grito de socorro para que o quê? O São Paulo precisa acordar, gente. Precisa acordar o São Paulo. Entenda bem, o torcedor vai ficar chateado, mas não tem. Se aconteceu o que aconteceu no Corinthians, o São Paulo fecha as portas. Agora eu quero a experiência de Marco Aurélio Cunha. Sim, você falou muito bem. O Luiz Gustavo tem essa postura natural desde sempre, porque ele sempre foi um líder positivo. E ao final de carreira, próximo do final de carreira, tem a ousadia de expor todas as mazelas do São Paulo, todos os problemas graves que o São Paulo enfrenta, sem medo de consequências. Os atletas mais jovens têm uma carreira pela frente, amanhã se queima com o diretor, se queima com outro clube, então eles ficam ali naquele banho-maria que não resolve problema nenhum, não expõe ninguém. Luiz Gustavo, parabéns pela sua postura, você seguramente nos representou. O torcedor do São Paulo que pega ônibus, que fica escutando o jogo pelo rádio, que vai ao estádio pagando ingresso, esse torcedor está sofrendo. E que não pôde assistir os jogos do São Paulo no final do campeonato porque o Morumbi estava ocupado. Que não vai assistir o jogo contra o Internacional de Porto Alegre porque o presidente decidiu que não deve fazer o jogo no Morumbi. Ei. Então, gente, nós estamos absolutamente desgovernados. Chegou o caos. E quando entra o caos, é preciso tomar atitude mais drástica. Não adianta ficar
só criticando também, não vou aqui ficar só falando mal. É necessário um plano para o São Paulo, plano que eles nunca tiveram. Só tiveram conversa, falácia e ilusões, e o São Paulo duplicou sua dívida. O São Paulo é uma catástrofe e hoje nós estamos vendo o resultado disso. Por favor, vamos mudar o São Paulo. Olha, quem agora vai falar também sobre esse dia depois de uma goleada histórica, um 6-0 sofrido diante do Fluminense, é o Nivaldo Decilo. Decilo, hoje nem posso falar em meteorologia, o clima é ruim, o tempo está fechado, não tem jeito para o São Paulo. Realmente, depois de ontem, muita coisa vai mudar. A torcida que já vinha protestando contra o presidente deve aumentar o tom também dos protestos. Que coisa, hein? Que goleada indigesta. Nunca é bom sofrer uma goleada, mas 6-0 daquele jeito... Ai, ai, ai. Decilo, bom dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom dia, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos que estão aí no estúdio, para o amigo que está em casa. Foram 6-0 e poderia ser mais elástico esse placar. Bom, o São Paulo já se reapresentou. Até onde a gente apurou, não houve nenhuma reunião. O Rui Costa disse que ia conversar com o Luiz Gustavo por conta das fortes, sinceras e necessárias declarações depois do jogo, mas até onde a gente apurou não teve reunião nenhuma. Os jogadores estão treinando neste momento. Não se sabe sobre os lesionados, se vão jogar, vão ficar à disposição. Ainda tem tempo, o jogo vai ser na próxima quarta-feira contra o Internacional na Vila Belmiro, como vocês dissemos. Agora, chama a atenção, Renata, por exemplo, os seguranças do São Paulo vieram, a gente chegou aqui muito cedo, e eles ficaram aqui na porta do CT à espera de um protesto que acabou não acontecendo. O protesto dos torcedores organizados tem sido virtual até o momento, pedindo inclusive a saída da diretoria do São Paulo, a demissão coletiva. Chamou bastante atenção. Primeiro, a apatia do time do São Paulo. O Crespo olhava, não tinha opções no banco de reservas, o banco estava até incompleto. E uma outra questão foi a ausência do presidente Júlio Casares e também do diretor de futebol, Carlos Belmonte, que não acompanharam a delegação nessa viagem ao Rio de Janeiro. Foi a maior goleada que o São Paulo sofreu em toda a história para o time do Fluminense. Agora, o São Paulo tem uma chance muito pequena, tem que torcer por um G8 aí no Campeonato Brasileiro para tentar chegar à pré-Libertadores. O São Paulo, matematicamente, está praticamente assegurado na Copa Sul-Americana e o Crespo falou muito sobre promessas que foram feitas quando ele foi contratado. Promessas em julho, dizendo que esse ano seria muito difícil, sem dinheiro, que a partir do ano que vem as coisas podem mudar. Será que vão mudar? O Crespo já tem essa dúvida. Diz que, por enquanto, está tudo no papel. Eu volto com você, Renata. Obrigada, Decilo. Que coisa, hein? Ronaldão, você que é neutro nessa história, qual é o seu comentário sobre esse 6-0? Mas eu gosto muito do São Paulo, menina Renata, porque os maiores títulos que eu conquistei na minha carreira foi no Morumbi contra o São Paulo. Não, uma briga. Vocês não tinham campo. Foi quando tinha campo. Vocês não tinham campo, aí vocês tinham que jogar no Morumbi, irmão. É isso que eu ia falar. Não tinha jeito. No Corinthians teve o Dualib que arrebentou o Corinthians. E vocês, a Dualipa arrebentou o Na verdade, vocês continuam sem campo, né? Porque e vocês não vão jogar ainda. onde, Cicinho? Não pagaram ainda. Vocês vão pegar o Inter aonde? Vocês não estão lá. Cicinho, é papaiá, fica calado, Cicinho. Então tá bom, deixa eu falar. Papaiá, fica calado. Renata, fala, bebida, fala. Já quero falar mais desse 6-0 retumbante do Fluminense para cima do São Paulo. Quero ver se alguém acertou o placar do jogo. Será que vai ter um ninja? E agora a gente entra no clima da Libertadores e da grande decisão. Ou Flamengo ou Palmeiras. Um deles será tetracampeão da Libertadores. O Brasil bem representado e a Band bem representada pela nossa Tati Tavares. Está em Lima, sorridente, fazendo aquele trabalho que todo mundo espera, acompanhando uma grande decisão. Tati, tudo bem com você? Conta os detalhes, não esconda absolutamente nada.
Oi, Renata, aquele bom dia especial para você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Vem cá, como é o nível de ansiedade por aí? Porque aqui tá forte, viu? A gente vai conhecer então amanhã, né, o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores, Flamengo ou Palmeiras. Hoje eu tô aqui no CT da Federação Peruana, porque daqui a pouquinho o Flamengo vai fazer a última atividade antes desse duelo decisivo e atividade aberta para a imprensa. Pelo menos aqueles 15 minutinhos, mesmo que seja só o aquecimento, é claro que a gente vai tentar observar por aqui e tirar algumas dúvidas, né? Porque o técnico Filipe Luís tem alguns problemas ali para resolver. Vamos começar pela zaga, porque o Léo Ortiz, ele sofreu uma lesão, né, um entorse no tornozelo em outubro diante do Palmeiras. Aí fez uma força-tarefa para ficar à disposição na semifinal contra o Racing e isso piorou a situação do jogador. Força-tarefa tanto dentro do clube, mas também em casa, trabalhos de fisioterapia, tudo isso para poder... E Paraí deu uma travadinha, Paraí, calma. Será que é em defeito do 6-0 de ontem aqui? Será que tá acontecendo alguma coisa? Deu aquela travada no sinal, naquela conexão. Agora sim está restabelecido. Vamos lá então. E aí, Tati, agora tá nos ouvindo, tá tudo 100%. Segue o papo que estamos aqui acompanhando tudo com você. Então, Renata, desculpa aí se deu uma travadinha. Muitos jornalistas por aqui, o sinal deve estar um pouquinho instável. Mas vamos continuar, então, do Léo Ortiz, porque ele sofreu a lesão, como eu disse, antes da semifinal, fez força-tarefa para jogar, piorou a situação e agora fica essa expectativa para saber se ele vai jogar ao lado do Léo Pereira. O Pedro, primeiro, teve um problema no braço e depois uma lesão na coxa, né? Então, também não joga. Veio viajar, assim como o Gonzalo Plata, né? O Plata, ele levou o cartão vermelho na semifinal, então está cumprindo suspensão. Eles viajaram com um grupo, mas não jogam. Aí fica aquela questão ali, será que ele vai com Carrascal, Luiz Araújo, Cebolinha, Samuel Lino? Quem que vai fazer ali a ponta, né? Tanto no lado direito como no esquerdo, porque tudo indica que Bruno Henrique, esse sim, está vivendo grande fase, 15 gols já nesta temporada, 6 gols nos últimos 6 jogos, esse está garantido, está confirmado ali na frente. Então tem essa dúvida em relação ao time do Flamengo, a gente vai esperar aqui para acompanhar o treino, o que a gente vai conseguir acompanhar, se a gente vai ver o Léo Ortiz ali treinando. E também tem informações do Palmeiras, porque o Palmeiras vai treinar na parte da tarde, também vai ser aberto para a imprensa. Também na parte da tarde, Filipe Luís vai dar entrevista coletiva e Abel Ferreira também. Mas o Abel Ferreira abriu mão do reconhecimento do gramado, segundo ele, já conhece o campo, não precisa disso. Vamos acompanhar mais informações de Flamengo e Palmeiras na reportagem? Imagina entrar para a história como o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. Flamengo ou Palmeiras, um dos dois pode alcançar a glória eterna amanhã no Estádio Monumental, aqui em Lima. Essa decisão tem um peso especial para os treinadores, Abel Ferreira e Filipe Luís. Os dois são estrategistas, inteligentes e chegam à véspera da final, passando por momentos completamente diferentes. O Verdão chegou ao Peru depois de uma sequência de 5 jogos sem vencer no Brasileirão. Já o Flamengo está a um passo de confirmar o título nacional, só que turbulência pré-final não assusta Abel, viu? Na Libertadores de 2020 contra o Santos e em 2021, diante do próprio Flamengo, o Palmeiras também não vivia grande fase e nem por isso deixou de conquistar as 2 taças. É difícil projetar o que vai acontecer no jogo, mas tem algumas projeções que já podem ser feitas pelo torcedor palmeirense. O planejamento de 2026 está encaminhado. Abel tratou de confirmar que fica no Palmeiras. Eu quero vos dizer a vocês, alguns não me conhecem, que a minha palavra vale mais que uma assinatura. Que golpe é esse? Se alterou o estatuto, democraticamente. Se o associado diz que sim, eu gostaria de continuar mais um, mas também seria só mais um, tá? Em relação a campo e bola, um provável Palmeiras teria Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Bruno Fux, Andrés Pereira, Alan e Rafael Veiga, Flaco Lopes e Vitor Roque. Pelo menos foram esses 11 jogadores que ficaram mais tempo em São Paulo, antes do jogo contra o Grêmio no meio da semana. Como o Abel falou, ele teve aí 3
3 finais aí pelo Palmeiras já. Ele busca passar sempre as mesmas informações, não querer fazer nada diferente só porque é final. É óbvio que é o jogo mais importante do ano. Exige, sim, concentração a mais, um esforço a mais, mas ele busca deixar a gente bastante tranquilo. O Flamengo pode voltar a ser feliz no Estádio Monumental. Foi aqui que o rubro-negro conquistou o bi da Libertadores em 2019, sob o comando de Jorge Jesus. E Felipe Luiz pode se tornar apenas o segundo brasileiro campeão do torneio como técnico e jogador. Até hoje, só Renato Gaúcho alcançou esse feito com o Grêmio. Mais feliz que nunca fazendo o que eu amo. Quanto mais pressão, quanto mais as coisas são difíceis, mais eu desfruto desse trabalho. E o difícil vai ser um dia não estar vivendo esse momento que nós estamos vivendo agora. Apesar da curta carreira de treinador, a experiência do ex-lateral impressiona. Ele tem o grupo na mão. Eu acredito que o grupo, a nível mental, está muito forte. Os jogadores que voltaram da seleção voltaram com a cabeça limpa. Algumas horas atrás, a gente estava numa crise mundial, né? Então, sabemos perfeitamente que precisamos ser equilibrados, né, nesse ponto. Felipe convive com problemas antigos no ataque. Pedro machucou braço e perna, está fora. Gonzalo Plata cumpre suspensão pela expulsão na semifinal. Os dois viajaram com a delegação, mas não entram em campo. Ainda existe dúvida em relação à presença de Léo Ortiz, que se recupera de entorse no tornozelo e não joga há mais de um mês. Um provável Flamengo teria Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo ou Cebolinha ou até Samuel Lino, Carrascal e Bruno Henrique. Timaço esse do Flamengo, hein? E ainda tem opções. Maurício Ferreira, hoje tem mais sol, tá um tempo parece que mais agradável em Lima. E ele tá chegando por aqui para contar essa preparação para a grande decisão entre Flamengo e Palmeiras. Maurício, bem-vindo. Bem mais tranquilo sem Ulisses do lado, não é, gente? É outra vibe. Tudo bem? Tudo bem, Renata? Ótimo dia a você, a todo mundo que acompanha o Jogo Aberto. Por enquanto, né? Daqui a pouquinho ele tá chegando, não consegui me livrar 100% do Ulisses Costa hoje não. Mas estamos aqui na região de Miraflores, que é o principal ponto de encontro dos torcedores flamenguistas, nesse esquenta todo para a grande decisão da Copa Libertadores da América. Mas por aqui também circulam alguns torcedores palmeirenses, claro que com provocações de ambos os lados, mas tudo num clima muito amistoso. Ontem os palmeirenses fizeram uma bela festa aqui no distrito de Barranco, então houve muita comemoração palmeirense por ali também, todo mundo já se preparando para essa decisão da Copa Libertadores da América. As duas equipes treinaram ontem, né, as atividades fechadas, a imprensa não teve acesso a absolutamente nada. Hoje o Palmeiras treinará às 6 da tarde pelo horário de Brasília, 4 da tarde aqui no horário local, mais uma vez no estádio do Alianza Lima, com os 15 minutos iniciais, aquele trabalho de aquecimento abertos à imprensa. E antes também teremos a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira e do capitão Gustavo Gomes. Tudo isso já no Estádio Monumental, o palco da decisão, 5 da tarde pelo horário de Brasília. O Abel Ferreira que ontem deu essa entrevista dizendo que fica no comando da equipe para a temporada de 2026. Claro que o grande desejo da Leila Pereira é tê-lo no comando do Palmeiras até o fim de 2027, quando se encerra também o segundo mandato dela. Mas então já tudo alinhado entre ambas as partes, embora não haja ainda essa assinatura no contrato de extensão desse vínculo do técnico Abel Ferreira. Então hoje ele comanda essa última atividade. A tendência é que a gente não tenha assim grandes surpresas nessa escalação do time titular do Palmeiras, assim como ele fez nas decisões de 2020 e 2021, respectivamente contra Santos e Flamengo. No jogo anterior às finais, ele sempre preserva os 11 titulares. Então deu um bom indício aí de que de fato essa escalação no sábado por aqui deve ser essa mesmo, né? Com Carlos Miguel no gol,
Michael, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Bruno Fux, Andreas Pereira, Rafael Veiga e Alan. Lá na frente com a dupla de ataque, Flaco Lopes e Vitor Roque. O Flaco vem de uma sequência incômoda, né? Não marca há 9 jogos com a camisa do Palmeiras. A gente aumenta até esse jejum para 10 se colocarmos também aquele amistoso da seleção da Argentina contra Angola. E é o Palmeiras que tentará encerrar essa sequência negativa de 5 jogos sem vitória, pessoal. Obrigada, Maurício. Bem lembrado, não é? Trouxe um pouco do retrospecto, falando desses times do Palmeiras e principalmente também do Flamengo, porque o Palmeiras é mais certa a escalação, ele já preservou os titulares. O Flamengo ele tem umas opções, o Felipe Luiz pode mudar alguma coisa. Edu Dracena, você conseguiu dormir direito essa noite? Você está conseguindo raciocinar que amanhã ou pode ser a glória ou pode ser, como diz aqui o Cicinho, o caos e o Marco Aurélio Cunha? A verdade é o seguinte, Renata. Não, eu tô com receio, sim. Não vou mentir, não, pra vocês. Porque é um jogo de futebol onde que tudo pode acontecer. O Palmeiras também pode ser campeão também. E uma só partida. E uma só partida onde que, como a gente falou ontem, muito a questão do mental. Porque o que acontece? É muita gente vendo esse jogo. É um jogo onde você não pode errar. Qualquer mínimo que você fizer de erro pode prejudicar qualquer sua equipe. Então eu vejo assim, mas mesmo assim o Palmeiras vai ser campeão, Renato. Você tá nervoso também? Você tá aqui no Cicinho, tá gaguejando, velho. Olha, igual ontem já tem uma notícia excelente, que foi o Abel falando que vai permanecer. Pois é, e então, antes da final, mostrando a confiança que a presidente tem nele. Mas ele mentiu, hein? Não, porque... Ele falou que não, que vale a palavra dele, que ele não assinou nada. Como ele não assinou nada? Como que ele não assinou nada? Não assinou nada ainda não, rapaz. Ele vai assinar ele depois do título. Ele assinou sim, que a mamãe teve que pagar uma multa aí. Depois do título ele vai assinar aí mais tempo aí. E aqui não vai dar na gente não. Vocês querem que ele vá embora mesmo, porque se ele for embora... Ele continue aí, vai continuar. Vai ser vice de novo. Esse ano vai ser vice de novo. Vice Paulistinha, o clube é tão vice bom, brasileiro. O clube é tão bom que não precisa nem assinar, porque ele sabe que ele vai receber em dia. Vai receber em dia, vai ter jogadores à disposição dele. Então isso que é o clube do Palmeiras. E vou dizer mais, sextou, viu? Sextou. Mas isso é o que eu chamo de voto de confiança, viu, Sgarbi? Porque se você pensar, a Leila Pereira, independentemente se ele vai ganhar a Libertadores ou não, se vai terminar o ano com títulos ou não, ela já garantiu que por ela ele fica e já acordou com o Abel Ferreira. Confiança e convicção, né, Rê? Algo que falta muito para muitos dirigentes no Brasil. E você para pra ver, não, mas é verdade. Você tá falando isso porque ontem o Subeldi aplicou um 6-0 e ele era o técnico de São Paulo há pouco tempo? Mas envolve tudo, assim. Você vê, a Leila confia no Abel, o Abel confia na Leila. Tanto que mesmo sem uma assinatura de contrato, os dois já falaram, se perder ele continua, e o Abel já falou, independentemente do que aconteça, eu vou ficar também. E sendo muito sincero, é uma final, a gente brinca bastante aqui, claro que é nosso clima, tudo. Claro que o Flamengo chega no momento melhor em relação ao futebol, em relação a resultados. Só que é o que fala, né? O que todos nós falamos é a grande verdade. São 90 minutos. O Palmeiras é um time que, com o Abel, ele trabalha muito o mental dos caras. Isso é muito importante na final. O Flamengo também é um time que vem empolgando. Vai ser uma final espetacular. Eu tenho certeza que vai ser um jogaço. Tem gente que acredita num jogo truncado. Eu não penso assim, não. Acho que os dois times vão se lançar. E 90 minutos é muito tempo em Lima ou não? O senhor acha que nós vamos ver, doutor. É isso aí. Pode ser mais, pode ser 120, né? Pode chegar nos pênaltis. Não, Renata, eu até queria falar Podia só 6 minutos só, né, doutor? Claro. Só 6 minutos. Eu queria até aproveitar isso que o Edu falou. Quisera eu estar na condição do Palmeiras ou do Flamengo disputando uma final de Libertadores. Quisera eu não ter tomado 6-0 ontem, da forma como nós tomamos. Vou deixar muito claro. Ei, mas vocês estão muito longe disso, hein? Não, muito longe, mas muito longe. Vocês muito longe. Estão muito longe. Ah, o sujo falando mal lavado. Vocês estão muito longe. A soberba de vocês. A sujeira falando. Você tá de brincadeira, Ronaldo. Vocês estão de brincadeira. Posso prosseguir aqui, não? Tá, desculpa. Então é o seguinte. Vocês me desculpem. Não há crítica a fazer a Palmeiras e Flamengo. Um só vai ganhar. E quem perder vai ficar, claro, muito chateado, mas não merece crise, não merece crítica, não merece uma desatenção do torcedor, merece aplauso, porque chegar à final de Libertadores já é muito difícil. Um jogo só, na última vez, um erro do Flamengo permitiu a vitória ao Palmeiras. Hoje, amanhã, poderá acontecer a mesma coisa. Então, todo o mérito para essas duas equipes. E na velocidade, a gente vai para a Fórmula 1 com as notícias da categoria com a nossa Mari Becker. Olá, guria!
Oi, guria, único treino livre do fim de semana. Logo mais a gente tem a classificação para a sprint, que acontece no sábado, a corrida curta. E no sábado, depois da sprint, a classificação para o grande prêmio. O que aconteceu aqui? Muita gente saindo da pista, uma pista muito rápida. E aí, Piastri foi mais rápido, Norris o segundo, Alonso o terceiro. O Max Verstappen, que está nessa briga aberta pelo título, foi o sexto e o Bortoleto 16º. Lembrando, a briga pelo título está abertíssima. Lando Norris em primeiro, 24 pontos apenas à frente de Oscar Piastri, que está empatado com Max Verstappen, que promete pisar fundo, já que ele não tem nada a perder. Vamos ver o que vai acontecer nesse fim de semana, se o Lando vai sair daqui campeão mundial ou se isso vai ficar para Abu Dhabi no outro fim de semana. Vamos ficar de olho que muita coisa deve acontecer. É isso aí, estaremos sim de olho. Obrigada, Mari Becker. É só uma coisinha aqui. Edu e Ronaldo. E aí, vocês têm algum recadinho para os 3 amiguinhos lá? Eu queria saber se vocês estão calmos ou agora tá muito bravo ainda, porque deixa eu falar, isso aí faz parte do futebol. Vocês já tomaram 6 do Coringão, agora do Fluminense, vocês têm que ter mais tranquilidade, né? Leva 6 gotinhas de calmante pra cada. 6 gotinhas de 6 calmante, gotinhas pra cada um ali, vai. Não, 2 pra cada. 6 maracujás dentro do liquidificador, vocês vai fazer a diferença, viu? Olha, eu tenho uma péssima notícia. Terminou o jogo lá no Maracanã, mas não terminou o jogo aberto e o pesadelo vai continuar por aqui. Então é o seguinte, vou aproveitar para dividir a rede na sequência. 6-0 do Fluminense no São Paulo, jogos de hoje, Libertadores. Bora lá. Você joga truco? Jogo. Eita, 6? Você ligou para o Cecil. Depois de ontem, hoje eu tô muito tristinho. Você ligou para o Cecil. Eu só vou dizer uma coisa. Como torcedora, vivo uma situação horrorosa. 15ª colocada. Mas esse 6-0 do São Paulo não tava na conta, hein? O Fluminense, que tem a Copa do Brasil e ninguém fala do Fluminense. Olha. Fez 6-0, 3 na primeira etapa, mais 3 na segunda. E o pesadelo São Paulino só aumentou. Vira 3, acaba 6. Olha, ó, 6. Foi o passo que mostrou o descompasso. Foram 6, poderiam ser 9, 10. O primeiro veio no comecinho. Samuel Xavier bola no braço de Alan Franco. O VAR e o pênalti marcado. Canóbio não deu chance para o goleiro Yang. Ele bateu forte. Um erro infantil de Pablo Maia deu ao Fluminense a chance de se aproximar da Libertadores. A velocidade e o gol de Martinelli. Eram 15 minutos passados no Maracanã. O São Paulo estava passado. Tocou de cabeça o rebote. Martinelli. Outro erro que terminou com Ferrarese perdido. Yang tentando fechar o ângulo e Nonato abrindo caminho para a goleada. 3-0 em 23 minutos. Iluminada a noite do Fluminense. Crespo não tinha muitas opções. Pelo número de desfalques, o banco estava incompleto. Everaldo poderia ter feito mais um, quando o goleiro do São Paulo apareceu. Serna também parou no goleiro São Paulino. Canóbio parou no travessão. E o primeiro tempo, que virou 3, poderia ter sido 6. Mudou o que no segundo tempo? Só de lado, Serna e outra defesa de Yang. O drible da Vaca de Lúcio Acosta em Luca mostrou que a Vaca tinha mesmo ido para o brejo. Gol de John Kennedy na sequência. Canóbio pra Serna, vai matar o jogo. Serna pedalou, balançou, soltou. John Kennedy escapou, bateu no gol. Golaço! Não perca a conta. O quinto foi de Canóbio, que bateu cruzado. O segundo dele no jogo. Para com isso, Flusão! Serna fechou a conta. Soteldo, que não tinha dado nenhuma assistência com a camisa do Flu, colocou o companheiro para empurrar para as redes. Foi a maior goleada do Fluminense contra o São Paulo em toda a história. Kevin Serna faz desabar o Maraca. O vergonhoso resultado classificou o Fluminense e o Bahia para a Libertadores do ano que vem. Deixou o São Paulo muito próximo da Copa Sul-Americana e bem distante da principal competição do continente.
E mais, deixou o time atordoado e abandonado. O presidente Júlio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte nem viajaram com a delegação para o Rio de Janeiro. Depois do apito final, o desabafo da experiência. A gente tem que começar a falar a verdade. As pessoas que têm que vir começar a assumir algumas situações que nós estamos aqui fora botando a cara, a culpa é nossa. Nós jogadores que fizemos a que fizemos hoje, desculpa a palavra, mas eu acho que esse clube é um clube muito grande, um clube que merece, de uma vez por todas, começar a ter uma direção, um plano claro. Pedimos desculpa pela torcida por todos, mas uma coisa é certa. Tá na hora do São Paulo começar a colocar as caras quem tem que colocar, assumir responsabilidades. O Luiz teve uma manifestação no calor da emoção, mas amanhã, com certeza, nós vamos ter uma conversa olho no olho com ele para entender em que medida ele acha que nós temos que evoluir, melhorar. Foi a lei do ex em dose cavalar. Zubeldia está invicto como mandante pelo Fluminense. 8 jogos, 8 vitórias no Brasileirão. Ahora que ya estamos oficialmente en la Libertadores, queremos terminar lo más arriba posible para ver si podemos ir de manera directa, independientemente de la Copa Brasil, que por supuesto es otro objetivo. Do outro lado foi o desabafo. Mais que isso, foi o jogo limite, para mostrar que algo precisa acontecer, depressa. En cuanto a qué va a acontecer, tal vez un resultado de esto puede acelerar las cosas de planejamiento para el próximo año. A gente sabía y sabe perfectamente que tenemos muchas cosas para mejorar, ya elencamos muchas veces. Claramente estoy esperando y confiando o que la directoría faló, que hasta diciembre no teníamos dinero. De janeiro podemos começar a falar, então vamos a confiar. Crespo confia na promessa. Veio para salvar o time do rebaixamento, salvou. E o que disseram para ele para 2026 parece ser o que ainda o mantém por aqui. A ideia é continuar a planejar o futuro. Porque tenho que acreditar e confiar, porque quero o melhor para São Paulo. Então, acho que posso fazer parte da solução. O torcedor ficará para sempre aqui. Eu sou solo um estrangeiro que aprendeu a amar a São Paulo. É que me chamaram, me ligaram para vir aqui no momento de dificuldade, a gente colocou a cara aqui. 6-0. Maior que o placar foi a apatia em campo. Foi o passo que mostrou o descompasso. Não há nada que justifique o resultado de hoje, não há nada que justifique a forma como a equipe se comportou. É o seguinte, acabou o primeiro tempo do jogo aberto 3-0. Agora eu tô com um pressentimento que vai ser mais 3, hein? Acho que vai terminar 6-0. Lembra qual é o próximo jogo do Inter. Que depois coisa, me zoaram e vão me zoar. E acharam que eu ia ficar quietinha hoje, que eu não ia revidar, né? E é o seguinte, eu sou tão legal, tão gente boa, às vezes, que o próximo recadinho eu dedico pro trio. Marco, Sgarbi e Cicinho. Quer ver? A saúde do jogo aberto tá meio estranha nessa sexta-feira. E aí, vocês ainda continuam na jogatina? 1, 2, 3, viro. 4, 5, 6. E você quer tomar alguma coisa? Vou pedir uma ceia gelada. Ceia gelada pra lá. Manda uma ceia gelada. Só ceia. O quê? E ele é São Paulino. Eita. Nós não aceitou a brincadeira. Então truco. Então truco. Ceia, ladrão. Ceia. Você ganhou. Numa tacada só, vou mostrar o trio São Paulino aqui. Cicinho, João Pedro Sgarbi e Marco Aurélio Cunha. E eu não tô entendendo nada. Chegou alguém que parece que vai, sei lá, pra uma quadra. O que aconteceu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você veio jogar o segundo set? Segundo quê, menino? Ô, pneu, hein? Foi pneu, mas eu trouxe um presentinho pra cada um aqui, ó. Já que a gente vai jogar o segundo set do jogo aberto, toma pra você, toma a raquete. Cada um com a raquete do seu devido tamanho. Do doutor essa aqui, né? Só quer de matar mosquito. Ô, Ronaldo, truco! O quê, bebê? Truco! Peraí, vocês estão bem hoje?
Olha a hora. Bom, é o seguinte, de tudo que foi dito, talvez o mais tranquilo nesse programa essa semana seja Chico Garcia. Chiquito, boa tarde, mas os seus amigos hoje precisam de apoio emocional, precisam de alguém pra dar uma forcinha. Precisam. Boa tarde, gente. Que loucura. Mas eu tenho um recado positivo pra vocês. Juro por Deus. É um recado de que na próxima rodada vocês vão se recuperar. Tomara! Pelo menos terão torcida. Tem a notícia pro César. Eu já tenho outra opinião. Acho que o São Paulo tá precisando. Quando você tá estressado e mentalmente ruim, você precisa de férias. Tira férias, mas... que isso? Calma. Ué? Não, para aí. O que tá acontecendo aí, Everton? Boa tarde. O que foi? Truco vai jogar. É torneio, é? 6 vagabundos desgraçados! 6! Aqui não! Aqui é pombão! Aqui não Tem que ser o 6, exato. É 6! Eu só não entendi aquele 4 ali, mas tudo Lá em bem, Minas né? é o Zap. É o Zap. Então tá bom, porque a zoeira neste programa, ela é infinita, definitivamente nunca acaba. Olá, que tal, Crespo? Que homem. E aí? Tô iludido. Tá o quê, já? Ele tem a cara do triador do é Tetra. facinho, não, hein? mas ele não tem a cara do triador do Tetra da Libertadores? Tem a cara, cara. Você olha pra ele, eu vejo o Tetra. Não, mas ele não tem a cara do triador do Tetra da Libertadores? Então, Crespo, pra mim, você é melhor que o Zubeldia. Crespo, pra mim, você é melhor que o Zubeldia. Subeldia! Ele tá numa linha Subeldia. Mas eu quero falar aqui sobre uma questão. Zubeldia, ninguém mais tem apoiado você do que eu. Boa noite. Eu pensei bastante em fazer esse vídeo. Obrigado, boa noite. Olha, quem será? Quem será? O campeão voltou, hein? Agora já ninguém mais segura o São Paulo. Não é pra tocar a bola atrás! É pra ir pra frente, meu! Que saco! Eu não aguento mais São Paulo, velho. Esse ano assim é... Isso até fala. Já é classe sul-americana no que vier. Calma que vai piorar. Essa fralda sua vai encher mais. Calma. Dê um passo à frente se você é tricampeão da Libertadores. Dê um passo à frente se você tomou 6 gols do Fluminense. Tira esse cara daí, por favor. Segurança de São Paulo, tá? Tira esse cara daí. Esse cara é uma zica, velho. Meu Deus do céu. O cara começou a ir no Corinthians, até o presidente do Corinthians caiu. O cara começou a ir no Corinthians, até o presidente caiu. Tira esse cara do escudo de São Paulo, velho. Molhou pra vocês! Fui! Dia que eu saí de Mas eu vou perguntar pra vocês, até quando, São Paulo? Até quando? Bom dia, galera. Vou contar uma coisa pra vocês aqui. Tive um pesadelo essa noite. Tá louco, cara. Ainda bem que sonho não é real, né? Sonhei que São Paulo lá no Maracanã, 2 dias antes da final da Libertadores, tomava 6-0 do Fluminense. Do Zubeldia ainda, cara. Ainda bem que foi só um sonho. Taca-taca é o nome desse novo ritmo e eu quero ver todo mundo chacoalhando. Vamos lá! 1, 2, 3, 4! Esse é 5-0. Vai sofrer de novo. Olha o King Naldo. não, vai sofrer não. E o King Naldo vai fazer. Mas a questão é que tem piores. A questão é que tem piores Do que o São Paulo? Júlio Casares, Carlos Belmonte e companhia. Não tem nada melhor pra definir a gestão é uma palavra forte, né? De vocês do que isso. E eu gostava muito de imitar o Silvio Santos, que é um cara que maravilhoso. Não me diz que você é um bom imitador de Silvio Santos. Você é muito. Aliás, é o podcast. Quem tá devendo um bi? Quem quer dinheiro? Quem não joga no Morumbi hoje? Quem vai cair ano que vem? Vamos abrir a porta da esperança.
Quem quer dinheiro? Quem deve 61 milhões pro Oscarol? Quem deve 3 milhões? Você. Quem quer jogar o segundo set? Uma perguntinha, quem quer taca? Alguém, eu acho que já levou taca, hein, Negrão, na vida, hein? Ah, não volta mais não. Eu já fui lá e tomei taca. Nessas horas eu penso que eu não tô sozinha na desgraça. Se preparem, se prepara. Torce pro Inter no perder. Para tudo agora. Capelanes, Opa. de verdade, o São Paulo estava esfacelado, desfalcado. O Luciano, de última hora, saiu daquela relação. O Ferreirinha também não estava disponível. E a gente pode seguir com muitos jogadores. Mas isso não justifica um 6-0. E em algum momento, no início do segundo tempo, achei que o Flu tirou o pé um pouquinho. Ah, tirou, Rê. Tirou. A verdade é essa. Agora, falando bem sério, gente, eu falo isso aqui há anos. Nada contra a pessoa. Eu sempre vou analisar a questão profissional no caso do Júlio Casares. A gente está falando aqui de um dirigente que não é profissional. A gente está falando aqui de um homem de comunicação que não se comunica e quando se comunica mal com o seu torcedor. Gente, ontem o São Paulo oficialmente acabou. Acabou em que sentido? Administrativo, moral, entre outras questões. E olha só que ironia do destino. Um dia depois em que o Júlio Casares, da CBF, foi convidado para falar sobre reestruturação de clube. Oi? Pois é. Eita. O Júlio Casares, pelo menos o Barcelos, presidente do Inter, teve Simancol. Simancol não, teve pressão da torcida que falou, você vai falar de gestão. Não tá aqui quem falou, mas ele não foi. Obrigada e desculpe o à parte. É como o Capelanes dá uma palestra sobre coerência, imagina. Pois é mais ou menos isso também. Mas, isso. ó, eu falo isso aqui desde sabe quando? Quando Juvenal Juvencio deu o golpezinho para se perpetuar no poder. O São Paulo, há quantas décadas não tem uma gestão profissional? E o pior de tudo, eles tentam vender algo para o torcedor. E olha, parabenizar aqui o discurso do Luiz Gustavo. Foi uma entrevista histórica e eu não lembro qual foi a vez que um jogador foi tão transparente em relação à falta de comando desportivo dentro de uma instituição. Então a grande verdade é, Rui Costa, que ontem tentou passar pano, falar que vai conversar com o Luiz, que era no calor do momento. Não, Rui Costa, não é calor do momento. Vocês são incompetentes, vocês estão levando o São Paulo ao fracasso e o São Paulo está fadado nos próximos anos, ou no próximo ano, a jogar a Série B pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. E alguma coisa está acontecendo lá no CT do São Paulo nesse momento, tem uma movimentação e a gente vai atualizar isso aqui no telão agora. Vamos mostrar o que acontece por lá. Ele levou minha buzina. Rui Costa! Chega de arrumar o teu pet, meu amigo! Vamos jogar! Ei! O time tá largado das traças! Quanta força ali no protesto, né? Meu Deus do céu, tem um cidadão lá. Torcida comparecendo! Ingresso! Comprando produto! Eu quero saber, Sgarbi, se esse torcedor isolado, ele te representa. Se você está se sentindo também dessa maneira. Não, se você quer sorrir, mas representa sim, representa sim. Porque, ó, pro torcedor, isso é verdade. O torcedor sair agora, ali do que tava fazendo, e lá na frente protestar dessa forma, é que o torcedor não aguenta mais. Então esse cara representa, é uma vítima também de tudo que tá sofrendo em relação ao São Paulo. E o Capelanes foi perfeito aqui no que falou. Vai pra lá ajudar ele, tá sozinho, velho. É, eu tô aqui agora, Ronaldo. Vai pra lá segurada depois aí. do programa, você vai lá. Tá, você vai lá no do Corinthians, você quer falar? O que o corintiano tá falando, irmão? O que o corintiano tá falando? Você está calmo, não. Falamos bastante aqui, a sensação que fica hoje é exatamente essa aqui do torcedor que tá ao lado. Que o torcedor é feito de palhaço. É feito de palhaço porque, gente, ontem mais uma vez bater na tecla. Carlos Belmonte, diretor de futebol de São Paulo, que vai tentar ser presidente ano que vem, hein? Vai tentar ser presidente. E Júlio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube. Vocês estavam aonde ontem na hora do jogo? Só pra saber, o presidente e o diretor não tem que estar no Maracanã? Maracanã só pra saber, não tem que estar? Então vocês largaram o elenco, né? E o time ontem largou tudo também. Mas não é ser campeão da Libertadores? Cadê aquele pavãozão lá, peitão isso? A Libertadores é nossa, ser campeão. Qual é a soberba? Cadê a soberba? Sumiu! Ainda bem que pegou o Palmeiras, quem pegou o Palmeiras. Agora, sim, vamos pensar no jogo ontem. Começou num pênalti. Mas
fácil de pensar no jogo. Até o programa Porque tá não conspirando. Até os merchan. Um merchan é se acalme, o outro é para-flu. Gente, para. Então, assim, tá tudo Pena que São Paulo não atendeu. Era para-flu, mas o Flu não parou. Tá igual São Paulo. São Paulo tava bem até o primeiro game, vocês estavam bem no set, Mas né? olha só, começou despretensioso, porque um pênalti, aí o VAR interveio, marcação de pênalti, o Canóbio, gente, que jogador espetacular, que momento ele... Ainda bem que é o Canóbio, homem no nossa, futebol. cacete, né? Em todo sentido. Mas ele abriu o placar, ele fez outro gol. Aí depois, se você for pensar, o Martinelli, como diria Dorival Júnior, a bola pererecou na área muito até o Martinelli fazer o gol. Depois o Nonato, que substituiu o Hércules ou o Henrique para o Ronaldo, não é? Ele foi lá e no meio das pernas do goleiro Yang fez o gol. Gente, é algo assim que... 3-0, terminou o primeiro tempo, aí vão pro segundo tempo. O John Kennedy foi ressuscitado como atacante. Foi lá e fez um gol também. Então o Fluminense poderia ter ampliado esse 6-0, ficou de grande tamanho, mas poderia ter sido mais, Cicinho. Não, poderia, Renata. E o Fluminense... Não, ânimo de que jeito? Com 6 na lomba? Você que então, representa assim, São Paulo. não tem como ter mas ânimo, ele cantou mas a pedra ontem no programa. Pena que muita gente não observou. É momento de acordar todo mundo, de todo mundo se despertar para o que está acontecendo com São Paulo, porque é o reflexo, o que está dentro do campo é o reflexo do que está acontecendo fora dos gramados. Porque você vê na postura dos jogadores, você vê um São Paulo espaçado. O jogador tem parcela de culpa? Tem. O Crespo tem parcela de culpa? Muita. Até porque a escalação dele, eu já falava aqui durante a tarde. Se você vai improvisar alguém na lateral, improvisa um lateral de origem, mesmo que ele seja direito, improvisa ele na esquerda. Ontem tinha um São Paulo espaçado nos contra-ataques, cobrança dentro de campo, somente o Luiz Gustavo correndo, e não é pela entrevista dele não, mas é porque deu pra ver que era o único cara que estava tentando, estava chamando a atenção dos jogadores. Então, assim, o Fluminense foi até bonzinho, né? O Fluminense foi até bonzinho com o São Paulo, porque chegou um momento que o Fluminense não quis mais. Parecia que Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º ele fez o quê? Descansou. O Fluminense fez 6 gols. No 7º o quê? Descansou. Deus criou o mundo? Em 6 dias. E no 7º ele descansou. É o Fluminense. É o Fluminense. Agora, o Fluminense não quis cresceu mais. pensando também para a Copa do Brasil, para olhar aí para essa competição, porque ninguém fala do Fluminense, só se fala no Cruzeiro. E agora o Fluminense jogar esse tipo de futebol... O Corinthians já fala, o Corinthians tem seus elementos. Chega a ser mesmo. Agora, Marco Aurélio Cunha, Hernan Crespo, para você, permanece no clube ou sai? Eu acho que pela dignidade dele deveria permanecer. Alguma questão do trabalho precisa ser revista, especialmente na quantidade de carga. Porque não é possível que tanto jogador machuque. Isso tem a ver com a preparação, com a transição, com a parte realmente do campo, né? Mas o que eu vi ali nesse jogo, Renata, olha a desaceleração dos jogadores do São Paulo. Em nenhum momento, quando o Fluminense partia para o ataque, você via uma velocidade, você via um pique bem constituído, uma ganância de buscar a bola, quase um trote. Isso mostra muito o sinal de que os jogadores não conspiraram, mas eles falam assim: vocês não vieram aqui, eu também não. Tava com delay, é doutor? a pura verdade. Tá com delay. Tava com delay. Você olha a aceleração da volta do São Paulo nos contra-ataques, parece treino. O São Paulo não estava empenhado em fazer o jogo ficar pelo menos mais difícil, né? Isso mostra claramente que o São Paulo vem de cuidados paliativos há muito tempo. Ou melhor, mentiras paliativas há muito tempo. E ontem foi o atestado de óbito dessa calamitosa gestão. Eu vou falar com o Everton, mas Chico Garcia, você não se manifestou também, Everton. Eu cheguei à conclusão que o São Paulo é muito grande mesmo. Porque o São Paulo, com tudo o que aconteceu, não estar no lugar do Santos, não está no lugar do Vitória. Do Inter. Do próprio Inter, que está enfrentando dificuldades lá. É impressionante. Não fosse a sequência do Crespo, logo na sua chegada depois da Copa do Mundo de Clubes, que emendou uma sequência de vitórias ali, São Paulo lá estaria. E eu já falei aqui que a Série B, ela manda um convite antes. Ela manda um save the date. Ó, Seis do quê? Essa foi muito boa. Para, Chico. Seis do quê? Save the date. Ele sabe, ele passou recentemente por esse convite. É verdade. Ele recebeu e aceitou. E sei que muitas vezes a gente entra num processo de negação. Não, a gente é muito grande, que isso, ganhamos 3 vezes a Libertadores, como o Grêmio ganhou realmente. Então, e aí acha que clube grande não cai. O Rico que continua passando cartão, mas tá duro. E sobre isso, doutor, bem lembrado, porque o São Paulo ganhou uma Copa do Brasil em 23, ganhou o Paulista também. Com gol de mão! E o senhor Júlio Casares acha que é um novo Rico. E acha que consegue brigar com o Flamengo e Palmeiras.
e acha que consegue brigar. E aí é muito simbólico que a gente esteja vendo hoje a véspera de uma final entre Flamengo e Palmeiras. Dois clubes organizados, enquanto o São Paulo só aumenta a sua dívida, sucateia a base, destrói o elenco e também a capacidade do seu torcedor. Eu acho que esses caras tinham que ter vergonha na cara e pedir para sair, porque eles destruíram o clube. Nossa, esse discurso eu passaria para outros clubes facilmente. Foi muito bom, Chico. Muito bom. Hoje. Everton Guimarães. Outra coisa que as pessoas não estão lembrando. O São Paulo, matematicamente, pode ir para uma pré-Libertadores ainda. Ainda pode e não fez nenhum esforço. Ontem entrou em campo, sabia que poderia fazer 3 pontos e brigar por uma pré-Libertadores. Tem aí essa questão de Copa do Brasil, abrindo mais uma vaga. E aí, Everton? E mesmo assim o time esfacelado poderia ter... Achou que ia tomar 3, ia ficar por isso mesmo, quis recuar, quis segurar o resultado, tomou 6. Renata, essa goleada ela é muito séria. Esse momento do São Paulo é muito sério. A gente brinca, a gente zoa o Triucas aí, mas é algo muito sério. Porque não estamos falando de qualquer clube, nós estamos falando de um clube que ganhou 3 mundiais, que ganhou 3 Libertadores, sabe? Que ganhou meia dúzia, aliás, ganhou 2 Libertadores, que ganhou meia dúzia de campeonatos brasileiros. Aí tem Recopa, tem Supercopa, tem Sul-Americana e tal. E aí? E aí vai apequenando, fazendo um tipo de transformação no clube que ninguém entende. Eu estou falando de transformação porque são movimentos muito estranhos dentro do São Paulo. A distância da direção com o futebol, e quando eu falo distância, não é acompanhar treino ali no dia a dia, não. É entregar para o futebol o que é necessário entregar. E foi aquilo que o Luiz Gustavo cobrou ontem depois do jogo. E aquelas palavras do Luiz Gustavo ontem, elas de fato servem para um monte de clubes, para um monte de dirigentes vaidosos, que na primeira crítica que chega da imprensa, faz contato com o dono da emissora para pedir para que não falem, para reduzir as críticas, não é? Então, esses caras precisam renunciar, se afastar do futebol, entregar para quem conhece, deixar quem conhece fazer, porque usam como escalada para outras coisas pessoais, particulares, da política, poder, sabe? Então, o que estão fazendo com o São Paulo é um processo de apequenamento que é muito grave, muito grave. São Paulo não é qualquer clubeco, não. É o super time, super clube do Brasil. Estão acabando com o tricolor. Everton, agora a gente vai conferir como foram as nossas apostas, os prognósticos, os palpites para esse jogo. Esse 6-0. Palpite. Fluminense versus São Paulo. E o primeiro será Edu Dracena. 2-0 Fluminense. Chico Garcia. É um bom placar. Vai ser 3-1 pro Fluminense. João Paulo Capelanes. Olha, eu não acho esse time de São Paulo tão desprezível como o Triucas, que já jogou a toalha. Mas meu palpite é 1-0 tricolor. Ronaldão. Eu posso dar uma olhadinha na tabela? No palpite. Tabela? Bom, então tá, o meu placar é... Porque eu não vou torcer pra nenhum dos dois. Não vou torcer ainda pros dois, mas tem um coraçãozinho no Fluminense. 5-0 para o Flu. Vai ser Seu placar é de 1-0 Fluminense. Aí. Cicinho. Com o coração e com a razão. 4-0 Fluminense. Nunca fiz isso com Pedro Sgarbi, é você. É raro acontecer isso, mas 2-0 Fluminense. Nossa!
doutor, vai, doutor, vai, doutor. Eu discordo deles, vou segurar um 0-0. Gente, é muito pesado. 6-0. Que foi, Sgari? Só parece que, ó, falando aqui sobre gestão de São Paulo, parece que hoje já vai ter movimentação em relação ao São Paulo de gente pedindo demissão. Hoje? Não, foi o que chegou pra mim agora aqui. Vamos esperar aguardar. Então agora, sem comprometimento, um palpite. Palpite? Carlos Belmonte. O que, na minha opinião, é um oportunismo agora. Tá deixando muito claro aqui. Será que ele vai fazer isso agora? Depois de tomar 6. Você quer que fique, então? Não, eu quero que saia. Eu tô entendendo. Só que é muito fácil sair agora e que nem querer ser herói. Se fosse, por um acaso, o Belmonte, seria demitido pelo presidente ou pediria o boné? Não, é diferente. Eu acredito que ele vai pedir pra sair de São Paulo. Só que é muito fácil pedir agora, né, Belmonte? Porque aí fica fácil ano que vem tentar se lançar como herói, né? É. Fácil. Será? Agora faz em 6 vezes agora. YouTube! Ai. Vocês estão bem? Querem parar de falar de 6-0? Não! Quero falar do segundo set. Everton Guimarães, praticamente o São Paulo já está no final do ano, vai procurar as férias, aquela coisa toda. É um time que eu não sei se vai para a pré-Libertadores, dificilmente, até porque o ambiente não está sendo muito favorável. Ao São Paulo, resta repensar, refletir e mudar alguma coisa, e mudar muita coisa. Renata, o ideal seria que mudasse de cima para baixo, né? Porque fica muito claro para todo mundo que quando lá em cima, lá no processo de gestão do clube, a coisa não anda bem, dificilmente no gramado não terá reflexos. Dificilmente no elenco, dificilmente no trabalho de comissão técnica não terá reflexos. Eu acho que o Crespo, pela dignidade que tem, pelo quanto é uma figura séria, ele talvez possa não deixar o São Paulo para não, de repente, ficar taxado de bom covarde, abandonou o barco, né? Não acho que ele vai fazer, mas acho que deveria. Eu acho difícil que aconteça, mas a renúncia do presidente e de seus pares, eu acho que é o melhor caminho para o São Paulo. Melhor disparado, o melhor caminho para o São Paulo. Porque o que estão fazendo, está muito claro que está tudo errado, né? E é impressionante como esse mesmo processo reflete em outros clubes pelo Brasil, né? Da dificuldade de gestão, da vaidade, da busca sempre por algo através do futebol, que não é o futebol, né, o primeiro plano para essa gente. Então, a renúncia eu acho que seria o melhor caminho, porque a coisa está muito séria, Renato. Uma goleada dessas não pode ser encarada como absolutamente algo... é só mais um jogo e só mais uma goleada. Não, tem muita coisa por trás dessa goleada que precisa ser revista e reparada. Pois, Gabi, só para assinar... 6 segundos. O quê? 6 segundos. 6? Eita! O que é? Caramba. 6 segundos. Gente, cadê a Libertadores, hein? A Libertadores sumiu, porque só se fala nesse 6-0. Que coisa, doutor. 6-0. Acabando o campeonato, o São Paulo passar por esse vexame. A carinha dele. Eita. Renata, é humilhante. É humilhante o São Paulo poderoso, o São Paulo grande. Porque falar do passado também não resolve, né? Porque o São Paulo precisa de um plano de reestruturação econômica, financeira, parar de gastar. Solta, negão! E não é demitir a moça do cafezinho, nem demitir o jardineiro. É parar com as benesses das pessoas que acompanham o time. Delegação de 40, 50 pessoas. É aí que o clube se afunda em dívidas. É empréstimos bancários em cima de empréstimos bancários. E farra. De novo, até quando, São Paulo? Doutor, saca só, vocês vão ficar bem. Saca só, vocês vão ficar bem. E agora, Maurício Ferreira e... Não, vou embora. Engoliu Papai Noel. 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 Dá pra falar que o Boa tarde!
Buenas tardes, senhorita. Vou falar uma coisa pra você, senhorita. Aqui, ó. Eu tô me sentindo em casa nesse trono, não sei claro. porquê. Pegou o lugar do Papai Noel. Não sei porquê. Eu não sei porquê, ó. Vou falar, tá aí o Mauricião aqui. Falando em Natal, né? Nós estamos nesse clima de Natal. Vem cá, molecada, vem aqui, chega aqui com o tio Ulisses, vem cá com o tio Maurício, calma. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. O que você... Isso, pode passar na frente, não tem problema. Que ao vivo é assim mesmo. O que vocês querem de presente de Natal? Fala pra mim. Eu quero o título da Liberta do Mengão, né? E você? Eu quero a vitória do Mengão. Aí, ó. Você tá vendo como é que é? Que é a vitória do Mengão. Já passa um palmeirense aqui, vou pegar um palmeirense. Obrigado, hein? Belo gorro, hein? Belo gorro. Valeu, molecada. Valeu, então. Tá aí, ó. A torcida do Flamengo, que é o quê? De Natal, o título da Libertadores da América. Hoje em Lima, um sol danado. Um sol pra cada um em Lima. E amanhã o jogo aqui às 4 horas da tarde. Eu vou dizer pra você, Renato e amigos, eu não sei se eu posso desejar uma boa sexta-feira. Sexta-feira, vou dizer pra vocês, coisa feia, hein? E aí, tudo bem com você? Como é que você chama? Murilo. Senta aqui, ó. Murilão, senta aqui embaixo pra gente mostrar você. Vem cá. Olha, Vitor Roque, a camisa do Vitor Roque. Me fala, levanta um pouquinho que você sumiu aí na câmera. O Ricardinho tá na nossa câmera, ele é ruim. Agora você sumiu de novo, vai baixando. Vai lá, você apareceu. O que você quer de presente de Natal? 2-1 Palmeiras. Olha só que maravilha. Quanto? 2-1. Quem vai fazer? Vitor Roque e Veiga. Tá bom, vai lá, filhão, vai nessa aí então. Tá certo então. Tá aí o torcedor marcando presença aqui em Lima. E vou dizer pra você, clima quentíssimo, a expectativa ela aumenta demais. Acabei de encontrar aqui, conversar com o Hugo, que é o empresário do Abel. Tava falando da renovação de contrato, tudo, aquela coisa do Abel. Falou que o Abel já disse sim, tá tudo certo. E agora só falta assinar o contrato. Né? A dona Ana chega hoje, a esposa do Abel aqui em Lima. E eu quero saber de você como é que está essa preparação. Maurício que está acompanhando tudo, essa preparação dos dois times para essa final, Mauricião. Tudo bem, Ulisses? Um abraço a você mais uma vez, um abraço a todo mundo que acompanha o Jogo Aberto. Ontem quem chegou por aqui também foi a presidente Leila Pereira, né? Não veio com o grupo na quarta-feira. Palmeiras tem a preparação agora final às 6 da tarde pelo horário de Brasília. Mais uma vez atividade no estádio do Alianza Lima com os 15 minutos iniciais abertos à imprensa. Depois o Abel Ferreira fecha justamente essa atividade para focar nesse time que vai enfrentar o Flamengo nessa decisão de amanhã. O Flamengo já treinou pela manhã, atividade às 11h30 da manhã, horário de Brasília, no centro de treinamento da seleção peruana de futebol. Então Felipe Luiz já fechou toda essa preparação, já sabe exatamente o time que será escalado nesse compromisso de amanhã. A tendência com a dupla de Léos, né? Léo Ortiz e Léo Pereira. O Léo Ortiz está recuperado de uma lesão no tornozelo, deve ser o titular, caso não reúna 100% da condição física. Aí o Danilo começa o jogo, mas a tendência é dessa dupla de Léos e o Palmeiras, ao que tudo indica, sem grandes novidades também. Muito bem, tá aí, ó, tudo para vocês aí de Palmeiras e Flamengo. Vou dizer, hein, a expectativa aumenta, o torcedor você vai encontrando nervoso, mais tenso, ansioso, né, para o início desse jogo. Amanhã às 4 da tarde aqui em Lima, horário local, 18 horas do Brasil. E a gente vai estar na Rádio Bandeirantes levando a emoção, viu, Renata? Está linda, viu, Renata? Ei, você tá como sempre, linda. Que você tá. E vou falar pra você, não te interessa onde eu tô, não te dê satisfação da minha vida. Que shopping que você tá com essa rena aí? E você põe o cu. Não vai engolir a rena, hein? Aqui é a rena. Você põe os dois cotovelos no freezer. Você tá com dor de cotovelo de Flamengo e Palmeiras, Ronaldo. Eu tenho uma imagem da sua viagem. Ulisses, olha só. Você que é guloso, não é? Você que gosta de várias coisas, quantidade. Chegou a notícia do 6-0 de São Paulo, Fluminense, aí Lima ou não? Nossa, Renata, foi assim, ó. Eu tava andando na rua, que eu tava acompanhando o jogo pela rádio, no aplicativo. Aí conversa com o torcedor. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu falei, não, é mentira. Aí um cara me falou, terminou 6-0. Torcida de Flamengo e Palmeiras feliz com 6-0. Mas é uma vergonha e muita coisa tem que mudar. Não, falaram aqui, não posso falar quem, mas que o Júlio Casares falar de gestão é a mesma coisa que você dar uma palestra sobre dieta. Engoliu o Papai Noel! Engoliu o Papai Noel! Engoliu o Papai Noel! Olha, imagens exclusivas, mais imagens de Ulisses Costa. Hoje. Em cima de mim.
Vai rir, mas ele vai amassar o pônei, né? Valeu, Liz. Escassez de renda lá no Peru. Eu nunca vi alguém aproveitar tanto uma cobertura esportiva. Eu vou falar pra você igualzinho, olha só. Quem que me flagrou aí? Eu quero saber quem tá me seguindo aqui. E outra coisa, se fosse um burro, estaria montado no Capelani. Bom, agora, depois dessa descontração toda, Edu, o papo é sério. Passando mal. Não, vamos brincar mais um pouquinho. Estamos aí há mais de 24 horas da grande decisão. E qual é o motivo, neste momento, para você confiar mais ainda no Palmeiras, que o título será alviverde? Não, porque esse time e o Abel já mostrou que é capaz de ser campeão, porque já foi 2 vezes campeão da Libertadores, sabe como é jogar uma final em um jogo só. Então eu acredito que o mental e a conversa que ele está tendo junto com os atletas, comissão técnica, eu que vivi esse momento, é um momento tipo assim, Renata, que os jogadores, funcionários, comissão técnica, todos se reúnem na hora do almoço, né? Ali tem a sala grandona, ali, todo mundo conversando e tudo. Né? Então começa a trocar ideia. E os familiares também vêm para esse jogo, Ronaldo. Mas não joga, né? Não joga, mas te dá aquela tranquilidade para você ver que eles estão juntos nesse momento. Então é um momento de tranquilidade, fazer as coisas com serenidade, porque tudo que tinha que fazer já foi feito. Agora, ter tranquilidade para jogar. Tá gaguejando, tá com medo mesmo, hein? Tá gaguejando, Já, a oportunidade do nosso trio São Paulino falar sobre essa decisão, esquecer um pouquinho o Brasileirão. Não. Eu também não quero pensar muito no Brasileiro. Aqui tá cheio de fralda, aqui tá cheio de fralda. Não sei se é você, eu sei quem é aqui, viu? Meu Deus do céu, hein? Chico Garcia, do Chico é que não é. Bora lá pro... Ó quem tá aqui. É o Urubu, Coloca a fralda nele. Esse é o Urubu. A gente vai pro YouTube, isso aí na sua mão. Pode colocar a fralda aí no É a Urubu fralda aí. pro jogo de hoje à noite. Bora lá, gente, YouTube. Muito bem, amanhã, na grande decisão da Libertadores, um brasileiro será pela primeira vez tetracampeão. E lembrando que a arbitragem é argentina, Darío Herrera será o dono do apito. E aqui, as prévias, o Flamengo, Rossi confirmado, Varela, a dupla, se o Léo Ortiz estiver bem, é ele, se não o Danilo, Alexandro na esquerda, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal de um lado, Luiz Araújo ou Cebolinha ou Lino e Bruno Henrique. Timaço, hein? Time com cara de campeão de Libertadores. Mas você iria com o Luiz Araújo, Cebolinha ou Lino ali? Então, o Luiz Araújo eu gosto muito dele. Cebolinha voltou muito bem agora também, né? Era um cara que estava sendo muito questionado e tá muito bem. Só que o Luiz Araújo, na minha opinião, é o cara para esse jogo, até porque ele tem uma jogada interessante, que é corta para dentro e bate. Pode ser importante no jogo que o Palmeiras possa estar um pouco mais defensivo. Eu acho que o Luiz Araújo recompõe mais do que os outros dois. E aí deixa para segundo tempo, né? O Cebolinha. E ele tem a batida muito boa de fora, né, o Luiz Araújo também. Eu acho que o Luiz Araújo ele fez um primeiro semestre assim muito bom, próximo ao Arrascaeta. O Arrascaeta foi melhor, o Luiz Araújo atrás. Mas eu vou falar uma coisa pra você, viu? Acho que não seria nenhum absurdo pôr o Cebola, que voltou a jogar muita bola no lugar do Carrascal, que também tá bem. Olha o elenco do Flamengo. Mas o Carrascal jogou muita bola na semifinal, né? O Cebola é monstro. Agora o Palmeiras. Palmeiras já mais conhecido, aqueles jogadores preservados que nem a Porto Alegre foram para disputar o jogo do Campeonato Brasileiro. Boa, rapaziada. Carlos Miguel no gol, Kelvin na direita, Gomes e Murilo na zaga, Piquerez na esquerda, Bruno Fux, Andréas Pereira, Alan, Veiga e aí a dupla Vitor Roque e Flaco. Vamos, Timaço também. É um timaço também. Timaço, tá louco. Timaço também. Timaço, tá É louco. o meio de campo, Renato. O meio de campo que vai decidir tudo. Entendeu? De repente o Bruno Fux colando mais no Arrascaeta, não deixando o Arrascaeta gostar do jogo, se movimentar. Eu acho que o Palmeiras joga no encaixe. E bem assim, mano a mano. Então eu acredito muito que não vai dar espaço como deu no Maracanã, no Campeonato Brasileiro. É fralda isso daí, hein? Tá Porra, meu irmão, é final de Libertadores. Retranca? Não, mas só é capaz... Só tem o campeão da Libertadores mas nesse tá ali time com aí. 5. É capaz de colocar o Fux pra ficar individual no Arrascaeta. Se o Fux vai jogar nessa função, acho que vai mudar mais. Mas no jogo contra o Flamengo no Maracanã não funcionou. A marcação no Pedro e o Arrasca, os dois... Mas o fator de desequilíbrio no Flamengo, pelo menos da temporada, tem sido o Arrascaeta. E para vocês, quem pode ser o fator de desequilíbrio aqui no Palmeiras para esse jogo? Alan. Eu tenho o nome. Quem? Desequilíbrio pro mal e desequilíbrio pro bem. Ai, lá vem. Desequilíbrio pro bem. Pode me cobrar aqui. Desequilíbrio pro bem
eu colocaria o Alan, justamente pelo drible para quebrar a linha. O desequilíbrio por mal, meu parceiro, Kelvin, que se não fechar as costas dele, como aconteceu contra a LDU no jogo de ida, irmão, é taca. Tem que abrir Acho o que olho nas até costas por do isso Kelvin. que o Abel pode estar optando pelo Bruno Fux, porque a característica dele é de segurar mais, então vai manter ali o sistema defensivo sempre resguardado. Se você pega outro jogador e coloca aí, tem mais aquela característica de chegar à frente. O Fux gosta mais de dar essa liberdade pro Andrés, que tem mais qualidade. Pensando em primeiro volante, o Aníbal Moreno vem muito mal, né? Passa por uma fase horrível, que ele fez no jogo do Grêmio também. É um jogador que deixou a desejar na Copa do Brasil, enfim. Então o Bruno Fux tem cavado esse lugarzinho no time. Eu gostei dele no Paulista. O Emiliano Martínez também não está bem. Também não está bem. Por isso que ele colocou o Bruno Fux aí. O Bruno Fux tem aquele passe entre linha muito bom. Eu acho que depois da chamada que o Abel deu no Flaco Lopes, ele era um dos grandes jogadores até pouco tempo atrás, depois da ida para a seleção. Eu acho que o Flaco pode ter botado a cabeça no lugar. Se ele conseguir isso, ele pode desequilibrar. Porque ele é um cara que vem buscando o jogo. E vocês falaram até na questão do individualismo, não tá passando a bola, não tá percebendo qual companheiro no Palmeiras que tá mais bem posicionado para fazer o gol. Isso aí prejudicou nos últimos jogos também. Claro que a conversa deve ter sido longa. Nossa. Imagina a semana inteira ouvindo o Abel, hein? Na minha época era Fominha. O cara que fazia isso aí que ele tá fazendo é Fominha que falava. Seu Fominha, toca a bola! Renata, tem uma questão que eu olho, fico pensando, né? As substituições do Flamengo, elas são muito mais numerosas e melhores que as do Palmeiras. Verdade. Então, uma questão de prorrogação, de um jogo mais pegado e tal, de alternativa de jogo, né? 6 Eu vejo segundos. muito mais o Flamengo com alternativa do que o Palmeiras. Quanto? 6 segundos. Obedecemos, voltamos. Que sacanagem. Que horas acordou? E como muito bem antecipou o João Pedro Sgarbi aqui no Jogo Aberto, notícia bombástica de saídas no plural do São Paulo. Já eu conto. Jogada há poucos segundos pelo São Paulo. Olha só. Aqui está. O São Paulo Futebol Clube informa que Carlos Belmonte, sobrinho, Nelson Marques Ferreira e Fernando Ambrogi deixam de ter suas atribuições no departamento de futebol. O executivo Rui Costa e o coordenador Muricy Ramalho seguem no comando do futebol e planejamento para 2026. Sgarbi, você foi o precursor da notícia aqui. Puxaram a fila e que não acabe por aí, né? Eu espero também Júlio Casares, o próprio Rui Costa, Muricy Ramalho, você estar aí dentro agora nesse momento é triste demais, Muricy. Você é um ídolo da minha vida. Você é um ídolo da minha vida. Mas ele não faz nada sozinho, mas não faz nada, mas tá lá dentro, Edu. Ele tem que sair. Ele tem que sair. O Muricy tem que sair. Tem que sair. O cara não trabalha na direção. Só uma perguntinha. Se, por exemplo, o presidente e o Belmonte não puderam estar no Rio de Janeiro, não era uma boa ter levado o Muricy? Claro. E ó, só o Belmonte, Chapecó e Nelsinho saíram. Se aparecer no que vem para ser salvador da pátria em eleição, é uma cara de pau de vocês que o torcedor já sabe, tem que deixar o torcedor avisado. Porque é muito fácil agora, depois de tomar 6 também. Não, agora de fato não vou mais me submeter a isso. Era pra ter saído antes. Então quero ver a cara de pau no que vem também, em eleição. Marco Aurélio Cunha, você se surpreende com essa notícia, essa nota oficial, esse afastamento de pessoas que estavam no comando do futebol? Não me surpreendo, porque uma derrota dessa, realmente, algo tem que ser feito, ou por vergonha, as pessoas saem, ou por incompatibilidade política, ou por decisão do comando superior. Mas eu acho que é muito pouco isto, porque, mais uma vez eu falo, são cuidados paliativos de um moribundo. Portanto, eu acho que tem que mudar tudo, não é só quem está ali no futebol. O Muricy também, se eu pudesse aconselhar, diria, vai descansar, passa a bola para quem tem mais responsabilidade sobre a gestão. A gestão é de quem tem responsabilidade por ela. Porque a gente fica debaixo do guarda-chuva e o dia que eu me senti desapontado com o poder, eu saí demissionário, não pedi nada para ninguém. Agora, ficar ali esperando, as coisas não mudam, já está claro que não mudam. Então precisa ter uma mudança radical no São Paulo. Doutor para presidente! Não tem nada. Doutor para presidente! E agora a responsabilidade com palpites para a final. O primeiro a palpitar será João Paulo Capelanes. Vou torcer muito pro Palmeiras. Sai fora. Mas, infelizmente, vai dar Flamengo 1-0. Chico Garcia. Vocês lembram da final da Copa do Mundo, né? França e Argentina. 2-2 no tempo normal, 3-3 na prorrogação e o Palmeiras ganhando os pênaltis.
Marco Aurélio Cunha. Uma história triste. Não tem favorito, mas eu acho que dessa vez dá o Flamengo, porque já perdeu uma, vem no momento melhor. Jogo parelho, quem errar menos ganha. Eu acho que dá Flamengo 2-1. Sgarbi. Mengão, eu já não aguento mais o futebol nesse ano. Me ajuda um pouquinho nesse final, porque vai ser insuportável aguentar o Drácula aqui no jogo aberto. 3-1 pro Flamengo. Nossa. Isso, é o São Paulino, isso aí. Cicinho. 4-1 Flamengo. Isso. Ronaldão. É isso aí. Vasco 3, Inter 0. E 3-0 Mengo. Edu Dracena. 2-1, Renata. 2-1, Verdão. Bruno Rodrigues, você vai fazer o gol do título. Opa! Ulisses Costa, palpite para a grande decisão. Para você e para o Maurício. 2 Palmeiras e você, Maurício. 2-2 no tempo normal, Palmeiras vence 3-2 prorrogação. E nós, estamos aqui com a molecada, é Natal. E você? Muito bem, Papai Noel Ulisses, achou a função da vida. E você? Eu vou de 1-1 no tempo normal, vai pra prorrogação, vai pros pênaltis e nas penalidades quem vence? Flamengo. Vai!